Fala galera que curte jogos de tabuleiro! Eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e agora que a minha coleção tá aqui de volta em casa, eu fiquei inspirado para vir contar para vocês, sabe o quê? Os jogos que não vieram para cá. Ano passado, em 2022, eu estava morando ainda lá na Europa. E lá tem uma comunidade bem legal no Board Game Geek, onde você consegue fazer troca de jogos, onde você consegue colocar, por exemplo, um jogo que você não quer mais ou que você não tem mais interesse para trocar por outro que você possa estar interessado. E aí eu usava bastante essa plataforma para poder, assim, tirar da coleção aqueles jogos que não pegavam legal com a gente, ou que a gente não gostou muito, ou que talvez a gente nem fosse jogar por causa da temática, do estilo de jogo, que eu talvez tenha comprado num impulso desnecessário e depois vi que eu não precisava ter comprado. Então eu vim contar para vocês um pouquinho da história desses jogos, os jogos que não vieram, os jogos que não mereceram estar aqui na minha estante. O primeiro jogo que eu vou falar é o Tiny Towns. Sim, o Tiny Towns é um jogo que fez muito sucesso quando saiu. Todo mundo começou a falar do jogo, apareceu em vários tops das pessoas e eu fiquei interessado. Falei, esse jogo deve ser muito legal. Comprei, joguei e assim, não gostei. Achei o jogo muito morno, achei aquela questão de você ter que seguir a peça, o material, né, o recurso que o seu adversário escolhe um pouco chato, assim, no sentido da jogabilidade, você acaba tendo que ficar improvisando demais, e aí eu não curti mesmo, não achei legal, passei pra frente, troquei por um outro jogo que eu gostei demais, que foi o Last Will, então o Tiny Town é um jogo que infelizmente saiu da minha coleção ano passado. Um outro jogo que eu troquei, e nesse caso um jogo que eu nem cheguei a jogar, foi o Fury of the Dracula. E assim, primeiro, por que eu tinha esse jogo na minha coleção? Empolgação. Eu vi pessoas falando do jogo, achei a ideia interessante, falei, bom, deve ser legal, né? Uma pessoa é o Drácula, os outros jogadores são os caçadores tentando achar o Drácula. Vi um gameplay do Joss Whedon super legal desse jogo, falei, putz, esse jogo deve ser muito legal. E aí eu comprei. Só que foi passando o tempo e eu fui reparando que o jogo nunca ia ver mesa. Não, nem, comigo e com o meu grupo de board game, assim. A gente não gostava muito de jogos de hidden movement, né? De movimento escondido, onde um dos jogadores está se movendo no mapa, só que só ele sabe onde ele está. A gente tentou jogar uma vez um jogo assim, que foi o jogo do Tubarão, e não pegou legal. E além do mais, o jogo do Drácula ele tem muita carta, com muito texto, e tem aquela questão da carta que você coloca e envelhece. E aí eu achei que assim, não ia ter muita chance de sair. E eu falei, quer saber? Vou trocar esse jogo por algum outro que talvez me interesse melhor. E foi bem sucedido na empreitada. Eu troquei ele pelo Quadrópolis, que é um jogo que eu já joguei bastante, é um jogo que eu adoro jogar, que a minha esposa ama jogar, e a gente joga muito. Então foi uma troca que valeu muito a pena, e eu espero que a pessoa que recebeu o Fury of the Drácula tenha dado um futuro belo e com muita jogabilidade para ele. O outro jogo que eu vou falar, na verdade, são dois jogos. Porque a temática é a mesma, a ideia do jogo é a mesma e o motivo de eu ter trocado é a mesma também. O Onirin e o Friday. Esses dois jogos têm uma particularidade. São dois jogos solo. Teve uma época na minha vida de jogador de tabuleiro que eu achei que talvez eu fosse gostar de jogar jogos solos. Falei, ué, quem sabe? Eu gosto de jogar jogo de tabuleiro, vou tentar comprar alguns jogos solo e vou ver se eu me adapto. E a verdade é que eu não achei divertido. Uma das coisas que eu gosto do jogo de tabuleiro é estar com outras pessoas, é interagir, é dar risada, é fazer o desafio, é fazer aquela brincadeira de ficar zoando o outro quando ele joga mal. E esse tipo de coisa que pra mim falta no jogo de tabuleiro, assim, no jogo solo. Se eu for jogar sozinho, acho que eu prefiro jogar um videogame, por exemplo. Então, eu não tive muito interesse, botei na mesa pra mim mesmo umas duas, três vezes, achei assim meio morno, falei, quer saber? Não quero mais. Troquei os jogos e não tenho mais nenhum jogo solo e, sinceramente, no momento não tenho interesse em jogar jogo solo. Um outro jogo que saiu da coleção no ano passado foi o Bees. Um jogo que eu acho que foi talvez assim levado na onda ali do azul, né? Tentou criar um jogo que fosse um jogo abstrato, porém com uma uma roupagem assim bem bonita, bem colorida. E na ideia do bis é que cada um de nós somos abelhinhas e você tem que ir voando para poder colher o néctar das flores e depois colocar o néctar dessas flores lá na sua colmeia. E as abelhas só podem mover de um jeito muito específico.
e parece muito assim inteligente, né, matemático, geométrico quando você lê a descrição do jogo. Mas a verdade é que na hora que eu tava jogando, assim, não pegou legal. A gente não curtiu muito, porque você tinha que ficar tentando fazer mil combinações de direção, da onde a abelha tava, pra onde você queria que a abelha fosse. E isso tirou um pouco da graça do jogo pra mim, assim. Ele não fluiu naturalmente. E aí, não gostei, passei pra frente. E o último jogo que eu vou falar hoje é o Number 9. O Number 9, ele é um jogo que, assim, foi uma hype quando ele saiu. Eu vi um monte de gente no exterior falando dele, nos Estados Unidos principalmente. Fiquei interessado, né? Obviamente, falei, quero testar, comprei. E é um jogo que eu achei, assim, eu não entendi qual é a graça do jogo. Porque é um jogo que você tem que ficar empilhando números, né? À medida que os números vão saindo nas cartas. E aí você tem que tentar fazer os níveis chegar no mais alto possível de empilhamento. É um negócio que, assim, na teoria parece que é super estratégico, mas eu não consegui ver, assim, a graça e o sentido do negócio. Você fica no máximo tentando encaixar o número onde dá e aí torcer para dar uma pontuação no final. Achei muito sem controle e, sei lá, muito faz o que dá e segue em frente, sabe? Então não gostei também, passei pra frente, não veio pra coleção, não mereceu estar aqui na minha estante. E acho que esse ano, como meu plano é tentar percorrer esse mundo dos jogos não jogados, né, da estante da vergonha aqui, talvez tenham vários jogos que eu vou acabar também decidindo que não merecem e que eu vou acabar tirando da coleção. Então, se eu tomar decisões desse tipo também, eu vou vir aqui contar para vocês saberem a minha avaliação dos jogos. Obviamente, né, jogos são coisas muito particulares. Às vezes um jogo que eu não gostei e tirei da minha coleção, você pode gostar muito. Então, não se vá pela opinião de uma pessoa, ouça várias pessoas, se possível, joga o jogo antes de decidir comprar ou não um jogo, tá? Não faça como eu, não compre jogo por impulso. Teste os jogos antes para saber se você gosta. E é isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.